Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Paty Gouveia, né? Para você que está chegando agora, não me conhece ainda, se inscreva aí no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar, tanto das coisas que estão por vir, como também que já passaram. Só dá uma olhadinha lá na nossa playlist, nos nossos vídeos, tá? E pedindo também para vocês deixarem aí o seu like, o seu joinha, que é muito importante para o meu canal, tá? O YouTube considera, e quantos mais likes significa que as pessoas estão interagindo e passam a indicar mais os meus vídeos, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, gente, não vai ter receita hoje. Hoje eu vou, como vocês sabem, né, eu tenho postado vídeos sobre ideias assim de vendas, né? Eu coloquei do bolo de pote, coloquei do chup-chup, né, ou do geladinho, tá? E a respeito do bolo de pote, muita gente que tem interesse em vender para ganhar, né, um dinheirinho extra e tal, eles começaram a me perguntarem, né, a tirar assim as dúvidas que eles têm a respeito do bolo de pote, da fabricação mesmo, como se faz o bolo de pote, né? Então eu cheguei à conclusão que seria bom eu fazer um vídeo dando umas dicas para quem quer começar, tá? Nesse empreendimento aí, nesse novo empreendimento. Muita gente mesmo tendo dúvida, não foi nenhuma nem duas pessoas, várias pessoas me perguntando, assim, cada uma com uma dúvida diferente. Aí eu reuni as principais e tô aqui trazendo para vocês, né, tentando ajudar um pouco aí no que eu sei, para que vocês possam também, né, terem aí uma renda extra, tá bom? Uma das principais perguntas que as pessoas fazem é qual a massa que eu uso para o bolo de pote. Se é a massa do pão de ló ou se é aquela massa amanteigada. Eu uso, gente, para o bolo de pote, eu uso a massa amanteigada. Aí eu tanto uso a manteiga como também eu posso usar o óleo. Às vezes eu costumo fazer com pão de ló, mas não é sempre não. Eu prefiro a massa com a manteiga, que ela fica uma massa mais estruturada. Como a gente já vai molhar o bolo de pote, a gente vai pôr o recheio, que é um recheio mais mole, né? Então eu acho que a massa do pão de ló, ela vai ter a tendência a ficar mais úmida demais. Então eu prefiro a massa amanteigada, que ela dá uma estrutura boa. Você molhando vai ficar numa consistência assim ideal para comer junto com o recheio. Então eu prefiro a massa amanteigada, tá? A massa do bolo normal mesmo, que já tem aí no canal, gente, tá? E quando for de chocolate, é só acrescentar o chocolate na massa, tá bom? Eu acho que eu já postei vários bolos aí, né? Então é só a pessoa dar uma olhadinha aí na playlist que vai achar muito bolo aí, tá bom? Então, quanto à massa, eu uso a massa amanteigada, tá bom? A segunda pergunta: se ela não for usar o bolo todo, se ela pode guardar o bolo, ou o que ela faz com o restante do bolo para ele não ficar velho. Porque às vezes, para quem tá começando, vai fazer assim 5, 6 potinhos primeiro para ver se vai dar certo e tal. O bolo em média, tá? O bolo assim, dos 3 ovos, ele vai dar mais ou menos uns 10 ou 11 bolos de pote. Eu sempre faço a conta de 10. Então, às vezes a pessoa não vai fazer os 10 de uma vez. Aí o que ela vai fazer? Vai usar, né, a quantidade lá que ela for fazer, e o que sobrou, ela embala direitinho, tá, num plástico, e coloca na geladeira, se ela ainda for usada aí até uns 3 dias. Se for demorar muito tempo para ela usar novamente, que eu acredito que não seja o caso, né, ela pode até mesmo congelar esse bolo, tá? Ela tira antes, deixa ele descongelar em temperatura ambiente, que vai ficar como novo. Então não desperdicem nada. Sobrou o bolo, embala direitinho. Se vai usar amanhã ou depois, põe na geladeira. Se vai demorar mais a usar, põe no freezer, tá bom, gente? A terceira pergunta: se pode passar o bolo no processador? Porque o bolo de pote, a gente, né, põe o bolo todo esfarelado. Quando eu postei o vídeo, né, mostrando como que eu fazia a montagem dos bolos de pote, eu até falei sobre isso. Eu não gosto de passar o bolo no processador, ele fica muito fino, ele vira uma farinha. Então você ainda vai umedecer, vai pôr o recheio mais mole, eu acho que não fica bom. Tem gente que gosta porque ele vai render mais, realmente ele vai render mais, mas eu não gosto. Aí o que eu faço? Eu corto as fatias e esfarelo assim grosseiramente, tá? Se vocês olharem aí no vídeo também
mais atrás, tem como eu monto o bolo de pote, vocês vão ver eu fazendo. Eu gravei um vídeo sobre isso, tá? Então a gente esfarela o bolo, assim, grosseiramente, que vai ficar com uns pedacinhos assim pequenos. Aí você molhando o bolo com a calda, colocando o recheio mais mole, ele vai ainda, né, dissolver ali um pouquinho, então ele vai ficar numa textura boa. O esfarelar, o processado, né, eu não gosto, tá? Ele fica muito... vira uma farinha mesmo, aí eu não gosto não. Aí vem a pergunta, tem gente que já faz brigadeiros, tem uma pessoa que me falou isso, ela já faz brigadeiro para vender. Se ela pode usar o que sobrou do recheio do brigadeiro para fazer o recheio do bolo de pote. Pode, gente, é basicamente o mesmo recheio, porém o recheio, o brigadeiro, a massa é mais dura, mais consistente. O bolo de pote eu já faço ele mais cremoso, mais cremosinho. Então o que vai fazer? Vai pegar esse recheio que sobrou do brigadeiro, vai voltar ele para a panela, acrescentar creme de leite, tá? Aí ele vai ficar mais molinho, aí você vê a consistência que dá. É exatamente aquele exemplo que eu dei, né? Da pessoa colocar a colher e sair o recheio com o bolo. Se o recheio for duro, vai até quebrar a colherzinha. Não vai sair. Vai ficar aquela coisa dura assim junto com a massa, que não vai sair o recheio junto com a massa não. Então, na mesma consistência do brigadeiro, não, você vai ter que amolecer esse brigadeiro, tá? E pode ser brigadeiro, o brigadeiro tradicional, brigadeiro de coco, qualquer um, faz o mesmo processo. Volta com a panela, creme de leite até dar o ponto novamente. E outra coisa que as pessoas têm dúvida também é sobre a validade do bolo, né? O bolo que eu vendo lá na sorveteria, se ele for de fruta, eu coloco a validade de 2 dias, 3 no máximo. Morango 2, gente, não pode passar de 2, porque aí ele já não fica bom, tá? Então morango assim, tanto que os bolos de pote de morango que eu faço mais por encomenda, porque aí eu faço no dia, a pessoa pegou, levou e pronto. Pra fazer e deixar lá na geladeira, lá no expositor, eu não gosto de fazer o bolo de morango, porque tem que vender muito rápido, né? Agora o de abacaxi, que eu vendo muito, inclusive eu vou falar aqui a próxima dúvida, quais os recheios que vendem mais, ele dura até uns 4, 5 dias tranquilo. Por quê? Porque a gente já cozinhou o abacaxi, né? Então ele não tá na fruta natural, então ele não vai estragar. O açúcar é conservante, então vai ter uma durabilidade maior. E os outros de brigadeiro, ninho, né? Os outros recheios, eu coloco sempre a validade de 5 dias. Não coloco mais, tá? Porque eu acho que 5 dias no máximo aí já tá pronto. Agora, se você quiser fazer uma quantidade maior, tirar um dia e fazer aquela produção assim, que vai dar para a semana inteira, tirando o de morango e o de abacaxi, que leva fruta, os outros você já pode fazer uma quantidade maior e colocar no freezer, tá? Aí, à medida que você for vendendo, você vai tirando. Ele vai estar fresquinho, gente. Agora, não façam isso com o de fruta, tá? Só mesmo os outros sabores que não levam fruta, que aí ele vai ter a durabilidade boa. E outra coisa também que eles me perguntam muito, eu tô começando agora, eu não sei qual os sabores que você mais vende lá na sorveteria, por exemplo, né? Pra eu começar. Bom, o primeiro disparado que eu vendo é o de abacaxi. O de abacaxi, gente, tem gente que fala assim, eu não quero ir no aniversário e encontrar bolo de abacaxi. Gente, ele é muito bom, muito gostoso. É eu fazer o bolo de abacaxi e, assim, rapidinho, é o primeiro que acaba, não tem jeito. Então, quem for fazer, podem fazer tanto o abacaxi normal como o abacaxi com coco, tá? O pessoal gosta muito. Aí depois vem aqueles tradicionais, brigadeiro, o ninho com frutas vermelhas também, ele vende muito bem. Aí eu faço de paçoquinha e aí vocês usem aí a criatividade de vocês, tá? Podem usar à vontade aí que, assim, com certeza ele vai ficar muito gostoso, né? E qual a embalagem que eu uso? Eu uso a embalagem de 250 ml, tá? É uma embalagem, óbvio, né? Com tampa
e ela é um plástico mais resistente, não é aquele que eu vendo, por exemplo, que eu coloco o pote para o pessoal pegar sorvete, não é, porque o do sorvete é um plástico mais maleável, mais molinho, o do bolo de pote não, ele tem que ser aquele mais consistente, tá? Eu costumo sempre comprar o da Galvanotec, é muito bom mesmo, e a tampa veda bem, não solta, não tem dificuldade nenhuma assim com a tampa. Então, se vocês encontrarem na cidade de vocês, procurem aí a marca da Galvanotec, tem outras também, mas deles eu gosto bastante, tá? A tampa não dá problema, é muito bom, tá? E essas são assim as dúvidas, as principais que o pessoal tem me passado, né? Eu espero aí ter contribuído, né? Ter assim resolvido, né, algumas das dúvidas de vocês, esclarecido. E para quem está assistindo esse vídeo aí que tem o interesse, né, de fazer o bolo de pote para vender, mesmo que não seja, né, quem me fez as perguntas, pegue essas dicas aí, gente, coloque em prática e mãos à obra aí. Bora para a produção de bolo, fazer muito e vender muito, tá bom? Até o próximo vídeo.